Edna, é você agora. Boa noite a todos e a todas novamente. Vou me apresentar, sou Edna Nascimento, sou do concurso de 1994, com nomeação posse em exercício no dia 20 de 6 de 1995, e desde a minha trajetória inicial do sistema penal até hoje, eu tenho trabalhado fortemente em favor da categoria, inicialmente como estagiário de serviço social, onde naquela época de 95, 96, até 97, até mais ou menos 2010, né? Qual o salário do policial penal, que na época era agente prisional, era um salário mínimo, um pouquinho a mais do que o salário mínimo. As nossas estruturas eram precárias. Nós tínhamos, naquela época, 3 grandes unidades penitenciárias, uma população de trabalhadores policiais. Hoje, policial penal, mas na época, agentes prisionais muito pequena, muitos desvios de função, e o nosso sindicato, naquela época, era atrelado, era uma sala cedida à antiga Secretaria de Justiça. Nossa Secretaria de Justiça é a secretaria de governo mais antiga, data da década de 60. Inicialmente, o IPPS e o IPPOO foram construídos para abrigar presos políticos. Se você pegar e entrar no site da SAP, vai ver lá a história da Secretaria de Justiça. Então, nesse longo tempo de 25 anos de sistema, a nossa trajetória foi de luta, de conseguir mostrar para a sociedade quem é o agente penitenciário, quem é o policial penal, quem é o agente prisional, porque foi troncos e barrancos que nós participamos da construção de hoje do que é esse sistema penitenciário que todos vocês conhecem. Então, eu tenho uma trajetória de luta iniciada no atendimento assistencial à população que trabalhava no sistema penal, cujo salário era muito pequeno. Eu estagiava lá no antigo Núcleo de Assistência aos Presidiários e ao Egresso, onde cansei de assistir aos desvios de função e aos agentes prisionais, com ajuda, com a cesta básica, porque era muito pequeno o salário dos servidores públicos, com medicamento. Então, a minha trajetória iniciou nessa fase de luta. E aí, nossa luta foi crescendo, crescendo, e o sistema penal hoje se apresenta desta forma. Mas participei muito estudando o nosso sistema penitenciário. Tanto trabalhei como assistente social e completava minha carga horária no plantão do IPF, e quanto assistente social e quanto agente penitenciário e hoje policial penal. Inicialmente, após concluir o mestrado em 2003, em que o foco da minha dissertação de mestrado foi a saúde do agente penitenciário lotado no Instituto Penal Paulo Sarazate, porque havia um número excessivo de presos, então de 1.700 presos, e um número reduzido de servidores públicos trabalhando naquela unidade, o que ocasionava vários tipos de saúde para a saúde do trabalhador, que nossa profissão é a mais estressante profissão do mundo. Então, diga-se de passagem que eu fui a primeira servidora pública do Estado do Ceará a trabalhar dentro da categoria trabalhador, servidor público, a categoria trabalho, o agente penitenciário, o agente prisional, que hoje chama a atenção de várias pessoas de várias profissões que têm a curiosidade de estar estudando e sistematizando a nossa profissão. Mas o que é que eu descobri naquela época? Que esse estresse do sistema penitenciário ocasionava muito estresse, levava ao alcoolismo, à depressão, ao suicídio, a várias questões gravíssimas que geravam o quê? Naquela época, o índice de falta do sistema penitenciário, de atestado médico, era altíssimo, mas a fonte de adoecimento era outra. Hoje nós temos também um problema muito grave acontecendo no nosso sistema, que a fonte de adoecimento não é mais essa ambiguidade de estar dentro e fora do sistema penitenciário, um sistema tensionado pelas demandas que naquela época nós não tínhamos seguranças para nós, servidores públicos que trabalhávamos lá. Hoje nós temos essa segurança, mas o adoecimento hoje é focado, prioritariamente é focado no assédio moral, que depois eu vou falar aqui a forma de enfrentamento desse assédio moral, que tem 2 propostas para esse adoecimento hoje dos nossos profissionais policiais penais. Então, eu fiz vários projetos depois que terminei o mestrado. Um deles, eu era fumante, quem me conhece aqui, o Daniel, acho que sim, lembra, que foi meu chefe, meu CSD lá no IPPS. Eu fumava um cigarro atrás do outro.
Se hoje, gente, eu sou magra, naquela época eu era só o palito. E, infelizmente, o sistema prisional, um alto índice de estresse, com grande demanda e segurança para a gente, né, que nós não tínhamos nenhuma segurança, a gente não tinha nenhum cacetete para entrar dentro daquele sistema e manusear os presos, né, disciplinar os presos, nós não tínhamos nada, nem um instrumento, nem mesmo uma fada, quando entramos em 95. Então, foi o primeiro projeto que eu criei, foi o tratamento do tabagismo no sistema penitenciário, que não foi posto em prática, por quê? Porque só quem conhece o sistema penitenciário são os atores principais que estão no cotidiano lá dentro, trabalhando dia e noite para manter segura a nossa sociedade. Então, nós somos os verdadeiros experts desse sistema. As políticas públicas dentro do sistema penitenciário têm que partir de nós que conhecemos. Não é a gente vir de fora e dizer o que é que tem que fazer aqui dentro, não. Esse é um ponto principal. Então, nunca foi implantado, porque quem foi que fez o projeto? Um agente penitenciário. E, naquela época, quem que mandava na Secretaria de Justiça? Os coronéis, os capitães, a polícia militar, que eram os nossos chefes. Segundo projeto que eu fiz em favor da categoria foi o tratamento do álcool e outras drogas, que na época a gente chamava de dependência química. Por quê? Porque muitos colegas se suicidaram com a questão da dependência química, de chegar em casa e trazer aquelas mortes horríveis que aconteciam do sistema para sua casa, foi trazendo e adoecendo ao mesmo tempo naquela época. Então, precisava ter uma ação voltada para o trabalhador, também como para os presos, mas na época do Marcos Carlos, que era o secretário de Justiça, eu dei o projeto para ele, e ele, infelizmente, fez o PACAD. Esse PACAD até hoje está aí, não funcionou de jeito nenhum. Por quê? Porque veio uma pessoa lá do Tribunal de Justiça para implementar um projeto dentro do sistema penitenciário. Então, ele não conhecia esse sistema, tinha tudo para fracassar e fracassou. O outro projeto da minha autoria, que eu criei enquanto assistente social, estudiosa do tema, eu tenho um mestrado, né, que eu havia falado anteriormente, foi o Serviço de Atendimento Psicossocial à Saúde do Trabalhador. Criei esse projeto em 2010, e o projeto está até hoje lá na SAP, né? É o SAPT, é o Serviço de Atendimento Psicossocial à Saúde do Trabalhador, que eu vejo que está focado exclusivamente no atendimento da assistente social e no atendimento da psicóloga, trabalhando aí as questões da saúde mental. Mas eu ainda acho que a gente pode avançar mais. E na época da doutora Socorro França, no finalzinho da gestão da Socorro França, em 2018, se eu não me engano, ela criou a Célula de Atendimento Psicossocial à Saúde do Trabalhador, e por conta da reestruturação do sistema penitenciário, e por não ter um documento específico para mostrar a necessidade de ter uma coordenadoria da saúde do trabalhador, de ter essa célula de saúde do trabalhador, porque não tem a pesquisa, porque, como eu disse antes, quem conhece o sistema penitenciário é quem está lá dentro, no dia a dia, no cotidiano, na base do trabalho, que são os policiais penais. E aí, o que aconteceu, como não tinha dados para o pessoal da SAP de apresentar a doutora Socorro França, e ela fundamentar a existência dessa célula, não saiu do papel, né? Mudou a gestão, e nessa nova reorganização, nessa segunda reestruturação, proposta pelo atual secretário, o doutor Mauro Albuquerque, está aguardando aí que saia, eu acredito que é a Coordenadoria de Saúde do Trabalhador, porque sem o trabalhador não há trabalho, não há eficiência, não há qualificação, não há nada. O que a gente vê hoje na saúde do trabalhador do sistema penitenciário é uma saúde debilitada, causada por má gestão dos atuais, não todos, tem as exceções, é lógico, gestores das unidades penitenciárias, que não têm formação em gestão de pessoas. Ele não sabe trabalhar, ele não diferencia o que é preso e o que é servidor público. E aí acontece isso, assédio moral, denegrindo a imagem das pessoas, colocando as pessoas no chão, desqualificando o seu serviço, causando calúnia e difamação. Então, essa é a minha trajetória, indignada com o sindicato que eu conheci ainda ligada à Secretaria de Justiça, que era lá uma salinha cedida pelo secretário Paulo Duarte, em 1995, quando eu entrei, o sindicato resumia uma salazinha, e com a luta dos profissionais que adentraram a partir de 95 e com outros articuladores do sistema penitenciário de longo tempo de trabalho, mudaram o sindicato, que aí vem o Lino, vem o Joamir,
veio o nosso Coutinho, e o sindicato foi crescendo, se estruturando, comprou uma sede, que é a atual sede que o sindicato tem. Então, eu faço parte dessa trajetória de luta, e que, indignada com a gestão anterior do sindicato, me propus a fazer uma mudança de transparência para que fosse eleito a melhor chapa que representasse os anseios da categoria. E eu estou aqui agora, esta noite, para convocar toda a categoria de policiais penais que se unam em torno do nosso sindicato, porque não há luta, gente, sem o sindicato. E o sindicato, quem é? Somos nós, todos nós. Vamos nos unir para fortalecer a luta sindical, porque eu quero estar lá na Câmara dos Vereadores, lhe representando e trabalhando por você, mas via sindicato. As demandas devem chegar para o sindicato, e o sindicato articular junto com a vereadora Edna Nascimento e as demais instâncias do poder público para a gente conseguir chegar lá. Edna Nascimento, candidata a vereadora de Fortaleza, 65655. E caiu, né? Então, eu vou passar aqui para Edna, e depois, Edna, eu volto com o Serafim para ele concluir o pensamento dele, né? Que cortou por conta da internet, tá bom? O que me motivou a querer representar as populações de modo geral e a nossa categoria em particular e o pessoal da segurança pública no parlamento foram vários motivos. Primeiro, porque eu já sou servidora pública, um longo tempo no sistema penitenciário, 25 anos, tenho prestado durante esses 25 anos um serviço público de qualidade e eficiência. E segundo, nós temos hoje representantes no parlamento que passam 4 anos no poder e que não prestam nenhum serviço de qualidade. Quando eu digo serviço de qualidade, o que é que eu me refiro? Que nós, cidadãos, nós, população, povo de Fortaleza, pagamos impostos. Esses impostos que nós pagamos quando compramos o pão, o açúcar, o café, quando compramos qualquer coisa, o imposto está lá embutido, e esse imposto é para pagar os servidores públicos e os equipamentos, manutenção dos equipamentos e serviços públicos, e para pagar esses vereadores, os deputados e os políticos de um modo geral. Então, eu entendo que os parlamentares, quer seja a nível municipal, estadual ou federal, são servidores públicos temporários. Eles são servidores públicos durante 4 anos, com exceção do senador, que é um servidor público por 8 anos. E qual serviço de qualidade esses representantes do povo vêm fazendo para a nossa sociedade, para o nosso Estado, para o nosso Brasil? Então, essa falta de trabalho, de mostrar serviço, de prestação de contas, que o parlamento não tem mostrado, você não vê o trabalho deles, e eles ganham caro. Enquanto eu ganho um valor X, ele ganha 10 vezes, 20 vezes mais do que o valor que eu ganho. E quando vem a reforma administrativa aí proposta pelo governo federal, ataca a gente do Poder Executivo, o que é um absurdo. Por que não faz a reforma administrativa pelo Judiciário, pelo Parlamento? Tem que ser o servidor público do Executivo, que esse é o que eu trabalho todos os dias, bate ponto na entrada e na saída, não presta um serviço de qualidade, de excelência, de eficiência, que é isso que diz lá no nosso Estatuto do Funcionário Público Civil, e que é cobrado e que é avaliado a todo instante, a todo momento, e presta um serviço de qualidade porque a população paga. Por que o vereador não presta um serviço de qualidade? Você, meu amigo e minha amiga, você votou há 4 anos atrás num vereador. O que foi que o seu vereador fez pelo seu bairro, pela sua comunidade? Qual foi a prestação de conta? Você pagou pelo serviço dele, está lá. Então, não vote no mesmo candidato que não fez nada, não tem nada para mostrar de serviço, porque o vereador, assim como os demais, é um servidor público temporário, é o concurso público mais difícil de se alcançar. E eles estão lá ganhando muito bem para não fazer nada. Então, isso foi a motivação que fez também que eu quisesse ir para o parlamento. Por quê? Porque eu sei fazer, eu já tenho prestado serviço público de qualidade, eu conheço a cidade de Fortaleza, eu conheço as nossas necessidades enquanto assistente social, eu represento, sim, um trabalho público de qualidade para todos aqueles que necessitam.
de um serviço de qualidade. Eu conheço a população da periferia, eu conheço as necessidades da nossa população. E eu me coloco como candidata a vereadora, para prestar conta para você, na minha gestão no parlamento, e para construir políticas públicas junto com você, meu amigo, minha amiga, trabalhadores e trabalhadoras do nosso município de Fortaleza. A questão do partido político, em 2014, no ensino médio, eu estudei com um rapaz, e hoje ele é médico e é prefeito de uma cidade de Fortaleza, e ele era militante na época da juventude, me influenciou demais, com uma pessoa com bom caráter, com boa índole, honesto, trabalhador, estudioso. Hoje ele é prefeito de uma cidade daqui do nosso estado. Eu não vou citar o nome dele, mas ele fez essa inspiração, ele era do partido do PCdoB, e ele foi o primeiro influenciador de que eu me filiasse ao PCdoB. E eu fiz em 2014, por conta desse amigo, dessa pessoa que estou falando. Ele é honesto, é direito, tem feito uma administração na prefeitura da cidade, do município, lá do Cariri, de excelência. A cidade se transformou da noite para o dia. Antes a cidade era sucateada, desvalorizada, não tinha uma rua asfaltada. Na gestão dele, que ele pegou do zero, caixa zero na prefeitura, ele reconstruiu a cidade no município, da qual eu não gostaria de falar, porque ele mudou de partido, mas continua sendo a pessoa que ele é, com dignidade, e ele foi essa primeira referência. A segunda é que o partido defende as categorias profissionais, e eu sou uma trabalhadora. Eu me reconheço como trabalhador do sistema penitenciário. Eu me reconheço como trabalhadora, assistente social. As minhas profissões de servidora pública e de assistente social me colocam no lugar do trabalho, da qual eu quero representar no parlamento. Terceira motivação. Eu sou mulher e eu quero políticas públicas para as mulheres. Nós estamos precisando ocupar hoje, na nossa sociedade, todos os espaços de poder. Nós vivemos em uma sociedade machista, em que as políticas são voltadas e produzidas pelos homens. Vamos olhar para a nossa Câmara dos Vereadores, quantas mulheres existem hoje lá no Parlamento Municipal, quantas mulheres existem hoje no Parlamento Estadual, e quantas mulheres existem hoje de Fortaleza, do estado do Ceará, na Câmara Federal. Então, nós temos minimamente mulher representantes no poder público. O olhar feminino é de vital importância para que nós, mulheres, tenhamos políticas que realmente conheçam o nosso lugar e nos empodere para enfrentar situações adversas, como principalmente as violências e a falta de serviço, de emprego e renda para as mulheres, que faz com que elas sejam submissas e sofra violência doméstica e todas as outras formas de violência. E aí eu lanço essa pergunta aqui, Edna, porque você também não respondeu ainda, sobre a contribuição, né, do caso sendo eleito, que é a contribuição que você vai fazer para os policiais penais e qual a sua proposta para a Câmara Municipal hoje, né? E aí eu passo a palavra para você, Edna. A contribuição enquanto vereadora Edna Nascimento para os policiais penais está em construir uma força-tarefa em torno das demandas do sistema penitenciário, uma construção coletiva. Como, Edna? Os policiais penais passam uma demanda para o sindicato e o sindicato traz essas demandas para o parlamento. E aí nós vamos resolver coletivamente. Eu quero representá-los porque eu sei como fazer, como articular, como ir atrás. Eu tenho condições de materializar as políticas públicas porque sou assistente social. Assistente social se instrumentaliza das políticas públicas e no exercício profissional, os usuários de serviço social, ela materializa essa política. Então, eu tenho essa habilidade pela minha profissão, né, pela minha segunda profissão. E seria como? Através das articulações com o sindicato, porque o sindicato representa toda a categoria. Então, a porta de entrada para as políticas públicas, eu entendo via sindicato.
A partir do momento que a categoria chega, o que é que está precisando, o que é que precisa ir atrás, uma política salarial melhor, uma demanda, outra demanda sem ser política salarial, política de saúde, o que é que a gente precisa construir, e aí a gente chama os deputados estaduais, chama os deputados federais e fazemos essa articulação. Entendo também que para a segurança pública, para as forças de segurança pública, é necessário um fortalecimento e um trabalho em conjunto. Aqui eu defendo o quê? Tem a bancada lá da segurança pública, vamos aqui ver quais são as propostas que a gente pode fazer para a segurança pública de um modo geral. Em específico, por conhecer bem as necessidades da nossa categoria, eu tenho como proposta, com relação à segurança pública, de imediato, a construção de conjuntos habitacionais para os policiais penais, prioritariamente, que residem em área de risco e que moram de aluguel. Por quê? Porque recentemente a gente está vendo, né, tantos homicídios na nossa, vitimando os nossos colegas por residir simplesmente em área de segurança. Nós tivemos recentemente aí a perda de um grande colega de trabalho, que foi o Simão, e outros aí, que eu não quero aqui citar os nomes, por conta de residir em área de segurança, em área que não é boa para moradia para os profissionais da área de segurança, por área de riscos, né? Então, há uns 3 anos atrás, o governador Camilo Santana mandou um projeto de lei que era uma doação de um terreno para construção habitacional para os servidores públicos. Esse terreno está tramitando. Hoje pela manhã eu tive uma reunião com o deputado Acrísio Sena e fui agradecer de imediato a colaboração do deputado Acrísio Sena em atender as nossas demandas, em agilizar as demandas da nossa categoria, como a Polícia Penal, a aprovação da Polícia Penal, como a mudança, a data do dia da comemoração, a policial penal, que antes era agente penitenciário, é proposta, sim, do nosso deputado, que tem o apoio dele, e que ele ouve, sim, todas as demandas que eu levo para ele tem me atendido e tem, junto comigo, dado respostas a essas demandas. E a gente pode construir mais no Senado Federal, a gente pode construir mais lá em Brasília, com a Câmara dos Deputados, com as nossas demandas, sim, no fortalecimento dos servidores do sistema penitenciário, dos policiais penais, com o FENASPEN, com uma crescente união via. Hoje nós temos um grupo que você faz parte, Serafim, o Léo Rabelo faz parte, o Mário e os outros candidatos aqui a vereador, que é a candidatura de policiais penais no Brasil. O que significa o fortalecimento a nível de Brasil das nossas demandas policiais penais, como através de união, de trabalho conjunto, de discussão, porque só quem conhece o sistema penitenciário para propor somos nós. O capitão, ou o tenente, ou o coronel, ele conhece o sistema penitenciário para fazer propostas para nós, para nos representar? Não. Então, nós temos que construir, sim, essa linha, essa rede de fortalecimento da segurança pública, das forças de segurança, e principalmente do policial penal, da polícia penitenciária, que hoje também fazemos parte da segurança pública. Outra coisa relevante é a questão, com relação à nossa categoria, além do conjunto habitacional, né, a criação de uma coordenadoria de saúde do trabalhador, que é uma proposta minha, não que a Câmara dos Vereadores vá fazer isso, né, a Câmara não tem esse poder legislativo de legislar pelo Estado, mas a Câmara tem articulação política, o vereador ele tem articulação política, e a gente tem que articular em todas as esferas de governo para que possa efetivar as políticas públicas a nível municipal e a nível estadual, que venha fortalecer a nossa categoria. É uma questão prioritária. Agora, as defesas mais amplas, a minha proposta de defesa durante a minha gestão é a construção de políticas públicas, além da categoria profissional penal, das categorias de assistentes sociais, a nível municipal, que é a criação de um piso salarial para as assistentes sociais do município de Fortaleza. Por quê? Porque trabalham lá na frente da saúde, estão colocando em risco a sua vida, assim como os outros profissionais da área de saúde, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem e os demais servidores da saúde.
fortalecer, sim, os servidores públicos e as lutas dos servidores públicos de um modo geral, saúde, educação, a segurança pública, propor também, dentro dos servidores públicos municipais, concurso público para a Guarda Municipal. Por quê? Porque a Guarda Municipal trabalha em articulação com as demais forças de segurança pública, mapear a cidade de Fortaleza, vendo as atuações mais vulneráveis da nossa cidade e articular uma atenção integral à mulher que é vitimada prioritariamente pela violência doméstica. Hoje a gente vê que o índice de homicídios, que a gente chama de feminicídio com relação à mulher no estado e no nosso município é muito grande. Então, vamos atuar em cima dessas áreas de vulnerabilidade, que tem a mulher como vítima de violência doméstica, que tem outros grupos, como a população LGBT, também, que tem sido vitimado. Então, nós vamos mapear e trabalhar em cima dessa política de segurança, de fortalecimento da segurança pública, colocando junto na atuação, um trabalho conjunto com a Guarda Municipal. Mais outras propostas, né? A criação, a nível geral, a criação do Polo de Desenvolvimento Comunitário para os conjuntos habitacionais populosos. Eu já fiz um projeto inicial, eu vou aqui mostrar para vocês, porque um vereador, ou que está se propondo a ser vereador, ele tem que mostrar trabalho, né? Está aqui, eu criei esse projeto, foi uma demanda da qual eu fui solicitada a intervir lá na comunidade do Grande Bolo Jardim. Eu fiz o projeto, fiz o ofício e dei entrada na Regional 5. Eu pretendo replicar esse projeto nos conjuntos habitacionais populosos de Fortaleza. Fortaleza ampliou, né? Cresceu muito, né? Mas falta equipamentos públicos em alguns bairros, em alguns conjuntos populosos, e falta, principalmente por conta da pandemia, geração de emprego e renda. Por quê? Porque muitas pequenas empresas fecharam, médias empresas fecharam, a nossa crise econômica é sem precedente, tendo até nos afetado enquanto servidor público, porque deixamos de receber o nosso complementação salarial, a nossa reposição de salário e outras coisas, por conta da crise econômica estabelecida no Brasil e no mundo. Não é uma crise especificamente de Fortaleza, nem do Ceará, nem do Brasil, gente. A crise da pandemia é mundial. Aí o impacto dessa crise na cesta básica, na nossa cesta básica, quando vai comprar o arroz, o preço lá em cima. Essa é a questão da conjuntura atual na qual estamos vivendo. Então, a minha bandeira de luta, uma da bandeira de luta, é implantar nos conjuntos habitacionais populosos o projeto de criação do Polo de Desenvolvimento Econômico e Comunitário autossustentável, onde as pessoas que estão desempregadas possam desenvolver a sua arte dentro desse polo e manter as suas condições prioritárias de existência. Esse projeto já está em andamento lá na Regional 5, que eu pretendo implantar em vários bairros de Fortaleza. Esse aqui é só o projeto piloto. É uma das minhas bandeiras de luta, tá? Outra bandeira de luta, a criação da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, para que as mulheres possam ser empoderadas na questão de emprego, geração de emprego e renda, na questão da saúde, com mais exames e mais médicos disponibilizados para a mulher, para a questão da creches, escolas, para que possa ter seus filhos um local para ficar, e de uma creche noturna, porque a mulher pode trabalhar à noite e ter onde deixar seus filhos, ampliação do horário da creche. Então, são muitas propostas dentro da Secretaria de Políticas Públicas Municipal para as Mulheres. Atualmente, no município de Fortaleza, nós temos apenas uma coordenadoria de políticas públicas, o que é muito insuficiente para dar conta das nossas demandas. Essa é uma proposta, uma bandeira de luta que já está dentro do próprio partido, porque a construção das propostas do partido foram construídas coletivamente, ok? E tem ainda outras propostas, como, por exemplo, da saúde animal, a criação e ampliação de uma rede de atenção integral à saúde e bem-estar do animal doméstico, cães e gatos. Por que, Edna? É importante, porque no ano passado eu obtive uma informação que nós temos em Fortaleza mais de 137 mil cães e gatos na rua. Como é que faz para lidar com isso tudo? E nós temos o quê? Várias ONGs
que abriga, né, cães e gatos que estão em situação precária, não tem investimento de nada, vive de doações, e elas estão superlotadas. Então, precisa, sim, ser criada essa rede e ser ampliada essa rede, e o poder público chegar até as ONGs, que precisa de investimento e de ajuda. Hoje, as ONGs que tratam do cuidado da saúde do animal doméstico, ela sobrevive da solidariedade das pessoas, né, com doações. Quando não tem doação, fica difícil, né, como é que ela vai arranjar dinheiro, né, verba para manutenção minimamente de uma ONG? Outra coisa, nós temos que atuar, nós temos uma lei federal que diz que é necessário haver a castração dos animais domésticos, cães e gatos, independente da renda. Tanto faz a pessoa que ganha um salário mínimo, um mês salário mínimo, R$ 200, quanto aqueles que ganham mais. Tem que haver a castração geral para esses animais, principalmente os de rua, e uma política de adoção animal. Para quê? Para que as ONGs possam trabalhar essa adoção, em vez de a pessoa comprar um animal de raça ou não, elas adotam um pet, um cão, um gato, e a partir do momento que for surgindo vagas nas ONGs, vão sendo abrigados outros animais e retirados esses animais em situação de rua. Esses animais em situação de rua vão adoecer, a doença pode levar a um adoecimento da população de modo geral, né? Então, precisamos sim de urgência, caráter de urgência dessa criação e ampliação dessa rede de atenção integral à saúde do bem-estar animal. É uma das minhas bandeiras de luta. Outra bandeira de luta é, como eu havia dito anteriormente, né, a criação do conjunto habitacional, o fortalecimento da rede dos servidores da segurança pública nessa construção coletiva, é a participação, incentivo da participação comunitária na construção de políticas públicas. Por quê? Porque quem conhece a comunidade melhor do que as lideranças que estão lá, as necessidades sentidas, o vereador tem que sair de lá, da Câmara dos Vereadores, e ir na comunidade, e reconhecer e saber quais são essas demandas. E a partir desse trabalho coletivo entre o vereador, a parceria do vereador, com as lideranças comunitárias, construir as políticas públicas, mais escolas, mais creches, geração de emprego e renda, trabalho inclusive das mulheres, e uma proposta interessante, essa que o TRE colocou agora nessas eleições, que todo partido político é obrigado a ter como candidatos e candidatas 30% do sexo oposto. No partido em que tem mais mulheres, tem que ter 30% de homens. No partido em que tem mais homens, tem que ter 30% das mulheres. Então, uma proposta minha a nível do município de Fortaleza é a inclusão de 30% do serviço público, dos concursos públicos para mulheres. Vejamos nosso sistema penitenciário. Nós temos em torno de 3.500, não é isso? 3.600, corrija, Joélia ou Daniel. Então, tinha que ter, dentro desse montante, 30% de mulheres. Nós temos quantas mulheres policiais penais hoje compondo os quadros da SAP? Eu acredito que um mínimo, né? No concurso da qual eu fiz em 1994, eram 177 vagas, entraram apenas 18, 19 mulheres. Atualmente, do meu quadro de concurso público, nós somos hoje 14 ou 15 mulheres. Quer dizer, em relação aos homens, é um número mínimo. Então, tem que ter a garantia tanto na ocupação dos cargos em comissão, nos espaços de poder de modo geral, 30% deve ser ocupado por mulheres. Essa é a minha defesa. Quantas mulheres nós temos hoje assumindo a gestão das UPs? Vocês sabem? 2 ou 3 mulheres, com a relação de mais de 15 ou 16 UPs, unidades penitenciárias. Eu quero mudar essa realidade. Nós vamos sentar e vamos conversar, porque só o homem tem espaço dentro da SAP? Não. Nós temos que ter as mulheres os mesmos direitos dos homens, não é a mesma coisa? De lá na Constituição Federal, todos são considerados iguais perante a lei. Então, temos que exigir o nosso espaço e ocupar os espaços públicos, dos quais os espaços de poder, de gestão, de geração de emprego e renda e tudo mais. É isso. Obrigada. Meu amigo, minha amiga, meus companheiros presentes, policiais penais, eu fui atrás de saber o que faz um vereador. O que faz um vereador? Ele elabora leis,
A função prioritária do vereador é elaborar leis, fiscalizar os gastos do serviço público e elaborar o planejamento junto com o prefeito, a lei orçamentária anual. E é nessa elaboração, nessas atribuições do vereador, que você, população, através dos seus representantes, líder comunitário, conselho comunitário, participação popular de todas as formas, sindicatos, deve cobrar dos seus representantes as leis que lhe representam, fiscalizar os gastos do prefeito, se ele está executando corretamente, e colocar no orçamento políticas públicas das suas necessidades, da sua comunidade, da sua categoria profissional. Nessa perspectiva, eu me coloco como candidata a vereadora de Fortaleza, porque sei fazer tudo isso. Eu estou preparada, qualificada, passei 25 anos no sistema, estudando e contribuindo com qualidade na prestação de um serviço de eficiência. E é isso que está faltando na Câmara dos Vereadores de Fortaleza, vereadores que prestam serviço de qualidade e eficiência. No que diz respeito à dedicação, ao compromisso e ao empenho, meu amigo e minha amiga, não existe meio termo. Ou faz bem feito ou não faz. Por isso é que a gente vê tantos vereadores sem nenhuma prestação de contas, sem nenhum serviço prestado, porque não sabem fazer, não tem dedicação, não tem empenho. Eles só aparecem na sua porta, meu amigo e minha amiga, para pedir o voto, alguns para comprar o voto, e depois, 4 anos ausente, só ganhando dinheiro sem fazer nada. Porque esse tipo de gente é que a gente quer banir do legislativo, dos parlamentos. E é você, com seu voto, que vai dar a palavra final nesse pleito de 2020, no dia 15 de novembro. Eu sou Edna Nascimento, candidata a vereadora de Fortaleza, com o número 65655, na luta para a efetivação dos seus direitos. Vote, Edna Nascimento. Quero agradecer aqui ao sindicato, a Joélia, ao Daniel, por possibilitar esse momento da gente discutir, apresentar propostas, discutir o sistema penitenciário e avançar além do sistema com a sociedade, com os municípios de um modo geral. Vamos juntos nessa luta. Obrigada.